Então, nós vamos começar rezando uma Ave Maria, pedindo para Nossa Senhora Sede da Sabedoria nos ajudar a gravar essa nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Então, hoje a gente vai ter uma nova aula, ainda falando da criação. Eu vou colocar aqui nosso texto. A aula foi corrigida pelo Alfredo, né, que nos ajuda a escrever as coisas certinhas aqui, ensinar as coisas certinhas. Queria lembrar que esse, eu sempre falo que é o mínimo necessário para a gente entender, né, como que Deus criou o universo, né? A gente está falando aqui ainda de coisas materiais, né? Do começo de tudo. Porque a gente viu que quando a gente fala de criação, ela abrange é, os seres mais complexos, né? Ou até os seres simples, mas que são puramente espirituais. Então a gente não está falando ainda, não vai falar ainda da criação do homem, nem dos anjos. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre forma e depois a gente vai entender o que que é movimento e vida. E é muito interessante como que Santo Tomás explica. Essa palavra convém, que a gente começa falando assim, é conveniente, convém, é uma palavra muito usada por Santo Tomás, porque quando ele fala isso, ele está fazendo uma afirmação de que isso é a melhor forma. Vou mudar, porque a gente está falando muito de forma, um significado filosófico muito específico, então vamos mudar. Ele está falando que isso é a melhor maneira, né, que Deus, dentro de toda a sua onipotência e sabedoria, é, é, quis que acontecesse, né? É sempre assim, aquilo que expressa melhor a sua onipotência, né? Então ele fala, convém admitir, né? Ou seja, convém para nós, é bom para nós admitirmos que, aí ele vai citar um fato, ou seja, que assim Deus expressa melhor a sua onipotência, né? Então, convém para nós admitir aquilo que a igreja aprovou dentro do seu magistério, que o Santo Tomás é um doutor da igreja. Então, continuando, convém admitir que houve a informação, ou seja, a gente já sabe o que que é forma e ato, que, sendo Deus ato puro, é a participação, né, expressiva, né, de Deus naquele ato, né? É assim que é, essa, esse ser vai participar, esse ser que vai ser criado vai participar da criação de Deus, né? Claro, a gente não exclui que a matéria tenha a expressão de Deus, não é isso. Mas a gente já sabe que Deus, sendo o ato puro, é o ato, representa isso, representa como Deus está se expressando ali de forma ativa. Que ato é isso, né? Ato é uma ação, né? Então, a gente já sabe que, só relembrando, que ato e matéria elas são inseparáveis, que Deus não poderia ter criado a matéria sem a forma, sem o ato, elas são inseparáveis, né? Tá. Então, dito isso, então houve a informação simultânea no instante da criação que geraram formas elementares. A gente está falando bem do começo da criação. Então, Deus criou formas elementares, ou seja, formas muito simples, formas muito, como fala, sem complexidade ainda nenhuma.
É isso que ele quer dizer. Porque Deus sempre cria assim, né? Do imperfeito para o perfeito, do mais simples ao mais complexo. Então, agora ele também vai expressar essa lógica aqui. O que que aconteceu? Essas formas, elas sofreram mesclas. Essa é a palavra usada, né? Mesclas. O que que são mesclas? Misturas. Elas começaram, né? Elas sofreram uma mistura e dessas inúmeras formas elementares nas coisas materiais, surgem as formas substanciais, ou seja, dessas inúmeras mesclas, surgem as formas mais perfeitas. É um único ato, tá? Num único ato. Não são vários atos. Porque se forem vários atos, seriam várias criações é, separadas, entende? É tudo assim, num único ato, houve a informação, né? No instante da criação e de formas elementares. Então, começam formas muito simples, tá? Ainda. Essas formas elementares nas coisas materiais, né, a gente já sabe que está tudo junto, forma elementar, ela está atuando em coisas materiais. Elas vão se mesclar, elas vão se misturar e vão formar as substanciais, ou seja, as formas substanciais, as formas mais complexas e perfeitas, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, vamos ver. A passagem da imperfeição, que a gente já sabe, né? Forma elementar para a perfeição, forma substancial, segue a mesma tendência de Deus ao criar do mais simples para o mais complexo, indo também do imperfeito ao mais perfeito, tá bom? Tudo isso a gente já sabe que acontece na sucessão do tempo. A gente já sabe que a criação, ela aconteceu na sucessão do tempo. O movimento começou e depois que houve o depois e o antes, né? Começa a existir o agora, né? O depois e o antes. Então, na sucessão do tempo, aconteceram as mesclas das formas elementares, né? Até acontecerem as formas substanciais. A gente já sabe que não foram todas as coisas que apareceram no mesmo instante, a gente já sabe disso, que Deus não quis assim, né? Ou seja, convém a gente entender que foi assim, ele consegue expressar melhor sua onipotência, ou seja, na sucessão do tempo as coisas foram aparecendo. Não foi tudo de uma vez, a gente também já sabe disso. Então, tudo indica que foram muitas as formas elementares. Olha aqui, muitas as formas elementares. É, que informaram a matéria-prima na sucessão do tempo, pois uma única forma elementar não poderia ter gerado todas as demais formas elementares e substanciais. Por quê? Ele vai explicar. Porque uma forma elementar, ela não pode através de mesclas, é, gerar uma contradição. Por exemplo, a forma elementar do fogo não pode gerar a forma elementar da água na sucessão do tempo que chegaria até a forma substancial dessas, desses elementos. Entende? Então, assim, Deus criou, na sua onipotência, na sua criação, ele, é, 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 ele criou na matéria-prima inúmeras, muitas, infinitas não que a palavra está errada, porque toda matéria é finita. Ou seja, inúmeras formas elementares, tá bom? Porque elas não poderiam. Existem muitas formas elementares que são contrárias, existem os seus opostos, e ela não pode gerar o seu oposto. Isso é lógico. Como é que a forma elementar do fogo vai gerar a forma elementar da água para que na sucessão do tempo se chegasse à forma substancial do fogo e da água? Não, da água? Não tem como.
né? Isso aqui é uma explicação, assim, é, categórica de que não existe evolução, que a teoria de Darwin ela é absolutamente errada. Por quê? A gente está vendo que uma forma elementar, ou seja, o macaco, né, ele recebeu a forma elementar e daí a forma substancial, né, do animal macaco, ele não poderia gerar a forma substancial do homem. Por quê? Porque eles não são a mesma coisa, né? Um é um animal, né? E o outro é um ser imortal, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Como é que foi formado um vegetal, um animal, e depois a gente vai estudar o homem e os anjos. Então, a gente está vendo assim que também a reencarnação é impossível, né? Porque as almas, elas são específicas das criaturas que elas informaram, né? Então, a alma de um vegetal, a gente vai ver daqui a pouco, ela é diferente da alma de um animal, que é diferente da alma do homem. Então, a teoria da evolução é errada, né? A igreja aborda isso, né? Darwin criou um grande problema para a igreja, porque isso acabou entrando dentro da igreja como uma verdade e não é. Ela é contra o criacionismo, que Santo Tomás explica também, e a, a teoria também da reencarnação, ela cai por água abaixo, tá bom? Então, também seria impossível a diversificação que hoje há no universo se a matéria-prima não possuísse em sua origem formas diversas entre si, né? A gente já sabe que existem milhares e bilhares de universos, a gente já sabe que existem milhares e bilhares de estrelas, a gente já sabe que existe, assim, desculpa, de novo, infinito não pode. A gente já sabe que existe inúmeros animais, a gente já sabe que existem animais que existiram e não existem mais, ou seja, a matéria ela tem começo, meio e fim. A gente já sabe que estrela morre, a gente já sabe que estrela nasce, então é uma diversidade muito grande no universo, né? E a gente vê, então, não poderia tudo acontecer de uma única matéria-prima, até porque, além de ser uma diversidade muito grande, existe a questão do contrário, né? De uma coisa contrária à outra não poder, né, gerar a outra. Então, o fogo não pode gerar água, né? Assim como a água não pode gerar a terra, né? Assim como o ar não pode gerar a terra, porque são contrários, né? São formas contrárias, né? Então, aqui vocês vão ver, resumindo, olha só, eu vou falar e depois vou mostrar o esqueminha. Num único ato surge a forma elementar, imperfeita, que é primeira, a informação no instante da criação. Aí vem as mesclas, como a gente viu, né? Essa matéria primeira, ela vai sofrer várias mesclas, tudo isso num único ato, tá? No único ato da criação. E a forma, ela vai começar a ser substancial e perfeita. E ela é última, ou seja, a perfeição, ela chega depois no tempo, né? Isso tudo na sucessão do tempo, que resulta, ou seja, da elementar para substancial, da imperfeita para perfeita e da primeira para a última, isso tudo é resultado das mesclas dessas formas elementares nas coisas materiais, né? Então, é a ação, né, da forma na matéria, que a gente já sabe que matéria é potência e ela precisa, né, começar a se desenvolver e quem dá esse impulso para o desenvolvimento é a forma, o ato, né? Então vamos ver aqui o esqueminha bonitinho, ó, que fica mais fácil de gravar na mente. Então, um único ato, né? Um único ato, né? No único ato acontece a informação, ou seja, o que que é informação? É a forma que foi
Peraí, o meu cachorro está me puxando. A forma que estava unida aquela matéria, né? Ela foi informada no instante da criação, tá? Matéria e forma, ato e potência. Então, a- é, né, nesse primeiro ato, ou seja, a forma primeira, ela acontecem as formas elementares que são imperfeitas. Então, começa na sucessão do tempo, mesclas sucessivas no tempo, acabei repetindo, das formas elementares nas coisas materiais. Começa uma mistura, né? Mistura, mesclas, transformações, misturas, mesclas, transformações na sucessão do tempo, ou seja, começa o movimento já existe ali, então o tempo existe quando existe movimento. Então, né, as coisas vão se misturando, se transformando. E aí, então, é, aparecem as formas substanciais perfeitas e últimas. Então, foi assim que aconteceu, né, para as criaturas corpóreas começarem a aparecer, né? As criaturas vegetais, animais, né? E depois a gente vai estudar as outras coisas, né? E todas as outras criaturas, porque tudo é criatura. Uma estrela é uma criatura, tudo que foi criado por Deus é uma criatura. Então, para aparecerem as estrelas, né? Os cometas, todos os planetas, tudo isso foi nesse processo aí que a gente acabou de ver, tá bom? Então, eu vou passar por um outro assunto agora, que, claro, é decorrência desse, mas a gente vai entender agora um pouco como é que aparece o vegetal e o animal, tá bom? As outras criaturas, a gente não vai estudar exatamente aqui, por exemplo, da, da matéria sem vida. A gente vai estudar aqui as criaturas que têm vida propriamente, tá bom? Então a gente vai entender agora como que na sucessão do tempo aparecem os, os animais e os vegetais. Então, bom, quando começou o movimento no interior da matéria-prima, desde esse instante começou a sucessão mediante mutações e alterações dessa matéria. A gente viu isso agora, a gente acabou de ver. Então, a mescla resulta da sucessão. Então, começou a contar a duração do antes e do depois desses movimentos, e eis aí o tempo. A gente acabou de falar isso, a gente só está agora, né, deixando assim bem claro isso. A gente acabou de falar, né, que o movimento interior da matéria-prima, na sucessão do tempo, faz com que aconteçam as mutações e alterações que são as mesclas, as misturas, tá? E aí isso já está acontecendo no tempo, tá bom? Então, Deus criou a matéria-prima e a informou simultaneamente com formas elementares. A gente também já acabou de ver isso. Foi uma única matéria-prima e não múltiplas. A gente também já acabou de ver isso. Foi um ato único que informou a matéria-prima das formas elementares. Foi também, aí o texto fala, né? Foi também um ato único. Logo, nem o corpo humano, nem dos diversos animais e vegetais que conhecemos foram produzidos em ato desde esse primeiro instante. O que ele está dizendo? Que as coisas não apareceram todas de uma vez só. Foi um ato único, mas as coisas não apareceram instantaneamente nesse ato único, tá bom? A gente já sabe que Deus não quis assim. Ele quis que as coisas, né, aparecessem na sucessão do tempo, no tempo que ele determinou para aquela coisa aparecer. A gente já sabe disso. Houveram dinossauros. Quando fala assim, a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, está ótimo, a Terra pode ser.
ter quantos bilhões de anos quiser. Porque é isso, a sucessão do tempo e as coisas aparecem e desaparecem. Então, também não teve problema do homem da caverna. A gente só sabe que esse homem da caverna, ele não é o mesmo homem, né, criado à imagem e semelhança de Deus, porque ele sumiu e a gente não vai achar nunca o elo, né, que liga esse homem da caverna ao homem de hoje. Por quê? Porque esse homem da caverna, ele desapareceu. Não, a gente não consegue é, mapear ele chegando nesse homem imortal. Até porque houve um primeiro homem e uma primeira mulher, e isso é bíblico. Isso faz parte da revelação, né, para nossa da nossa fé. Então, esse homem da caverna era um homem que a gente pode chamar de homúnculo, qualquer coisa assim, é, que existiu por quê? Porque ele era uma forma ainda imperfeita, né? Ele fez algumas coisas, fez, ele até pintou lá na caverna, mas ele não fez nada além disso, ele não criou uma civilização, ele não deixou coisas que mostrem a inteligência espiritual dele. Então, não é esse. Nós não viemos desse homem também, como nós também não viemos do macaco, nem de cera nenhum. Nós fomos criados no ato que Deus criou Adão e Eva, começa o homem e a mulher, como nós nos conhecemos agora. Muito bem. Então, como a gente já sabe, Deus criou a matéria do nada e a informou simultaneamente, porque Deus não pode pensar em matéria e potência sem forma e ato. Deus criou o tempo, mas não no tempo, sem que a sua onipotência criadora e seus atributos se transferissem ao criado. Então, a gente também já sabe disso. Nós não recebemos centelhas de Deus. Então, a gente vai dando novas informações e repetindo informações antigas. Por quê? Porque a gente vai, né, memorizando essas coisas e na nossa memória espiritual essas coisas vão nos ajudando a nossa inteligência espiritual, né, é, reter isso na memória e mover a nossa vontade, né? Porque a gente vê o quanto Deus é superior infinitamente do que a gente pode imaginar, sábio infinitamente, né, como a gente pode imaginar, e ter ele como nosso pai, mas também altíssimo, né? A gente vive nesses dois parâmetros. Agora, olha que lindo. A finalidade do movimento é a geração de uma substância corpórea, tá? Olha que incrível. A perfeição do movimento local da matéria durante a geração de uma substância produz um corpo organizado com movimento autônomo, cujo movimento denomina-se vida. Olha que lindo. O que que é vida? Como é que aparece a vida, né? É assim. Existe um corpo organizado, existe um movimento autônomo e existe a vida. Isso é o momento que existe a vida, né, na matéria e forma, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa explicar como é que esses corpos que nós conhecemos, né, dos seres que nós conhecemos, adquiriram a vida nessa sucessão do tempo. Alguns não adquiriram, por exemplo, uma pedra não teve essa aquisição da vida. Ela está ali, ela existe, mas ela não tem a vida, né? Ela vai terminar um dia, mas ela não tem a vida. Ela vai terminar um dia porque todas as coisas vão terminar e vão vir novos céus e novas terras no final de tudo. Mas ela não tem a vida como uma planta e um animal têm a vida, né? Então, o que determina isso tudo é a perfeição do movimento. Então, a gente vê que existe uma ação, ou seja, um ato perfeito acontecendo ali, que só pode ser, né, uma, uma ação de Deus. Por quê? Porque as coisas, elas não foram simplesmente jogadas ali no acaso. Não existe isso em Deus, né? Ele não faz as coisas ao acaso e elas começam a acontecer por elas mesmas, né? A gente vai sempre ver
a mão divina de Deus naquilo, de tal maneira que em determinado momento a gente não vai conseguir explicar nem entender além daquilo. Então, ok, ele criou uma matéria-prima e, e de acordo com a perfeição do movimento, né, naquela matéria-prima, começa a organização de um corpo, tá? Começa a organização de um corpo que ele vai ter um movimento autônomo e próprio. E isso se chama vida. Então, denomina-se alma a vida, porque é o princípio de movimento intrínseco que anima o corpo orgânico. Então, tá bom, a gente agora vai fazer aquele processo de inteligir, né? Da gente poder agora, a gente já sabe, né, que a gente tem que fazer uma, um movimento na nossa inteligência para entender isso aqui, ó, que é uma coisa, né, complexa que define uma coisa muito simples, que é a alma e a vida. Ou seja, houve um movimento primeiro, ou seja, princípio do movimento, ele é intrínseco porque ele se dá na matéria e ele anima, ele organiza um corpo orgânico. Isso é a vida, isso é a alma daquele ser. Ele vai ser um ser segundo a perfeição do movimento na matéria. Não é difícil entender, a gente é que não está acostumado com essas palavras, mas se você ouvir várias vezes o que eu vou deixar gravado aqui, você vai ver que é perfeitamente inteligível. E é muito simples. Vou mostrar aqui um esqueminha. O movimento, e segundo a perfeição dele, ele vai gerar uma substância corpórea. Esse movimento, ele precisa ser autônomo, né? Ele precisa estar desligado das coisas, né? Ele pode, ele vai gerar a si mesmo no sentido, não é que tirou Deus da história, mas ele vai ser capaz de procriar, né? De gerar outra vida. O ser corpóreo, o ser que tem vida, ele tanto planta quanto animal, ele tem que ser capaz de gerar de novo essa vida, né? Então, então essa substância corpórea, ela contém a vida e ela é capaz, né, de gerar outras vidas. Por isso que ela é autônoma, né? Ela tem uma organização interna que faz com que ela seja autônoma. Uma planta, ela gera outras plantas. Um elefante gera outros elefantes e assim nós vamos, tá bom? Agora eu vou passar aqui mais rápido para depois voltar para o esqueminha. Então, olha só, a vida é uma perfeição do ato de ser da forma. Olha que lindo. Então, a vida, vamos interigir de novo. Ela é uma perfeição. Por que que ela tem que ser uma perfeição? Porque o movimento tem que ser perfeito para gerar uma vida, né? O movimento teve que ser perfeito na matéria-prima, né? Ele passou daquela forma elementar para uma forma substancial, né? Através de mesclas. Ele só foi gerar vida, só houve vida nesse momento em que houve a perfeição, ou seja, esse ser, ele só tem vida depois dessas mesclas, das formas elementares para as formas substanciais, quando houve a vida, houve um movimento perfeito, houve uma organização perfeita e que transformou essa forma numa perfeição autônoma, né? Estou usando as palavras que se usa na filosofia, que a gente entende perfeitamente porque nós temos inteligência espiritual. Por isso denomina-se alma a forma que principia a vida, porque a gente já sabe que forma é o ato, né? Então, nós vamos chamar de alma aquela forma que principia a vida. E por isso que a alma é considerada
o ato primeiro do corpo naturalmente ordenado. Olha como é fácil entender isso. Claro, a alma, ela já é um ser, já tem que estar num ser corpóreo, né? Ou seja, um ser que é perfeito na sua espécie, né? Ele é perfeito na sua espécie. O elefante, ele é perfeito na espécie dele. A onça é perfeita na espécie dela. A samambaia é perfeita na espécie dela. Então, ela cria uma vida, já é uma vida, né, específica ali. Ela está ali, né? E ela é autônoma na geração de outras vidas, tá? Então, ela já está ordenada. Então, ela já tem um corpo ordenado. Então, ela já tem vida. Segundo a qualidade do movimento e perfeição orgânica do corpo, tal movimento pode ser chamado vida vegetal ou vida animal. Ou seja, uma vida vegetal, ela tem uma perfeição inferior à vida animal, que é superior. E a gente vai ver por que existem diferenças. Ou seja, o vegetal, ele tem uma perfeição orgânica de corpo vegetal. E o animal, ele vai ter uma perfeição de corpo animal. Porque Deus, quando cria, cria as coisas perfeitamente, tá? É, qual que é a diferença deles? Veja só, é justamente a qualidade do movimento. A gente já sabe, é a qualidade do movimento que, que faz com que exista uma vida vegetal ou animal. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Movimento, vida, a gente sabe disso. Olha para a gente mesmo. Nós somos seres, né, que também temos esse movimento. Eu acordo, me alimento, né, os nutrientes entram no meu corpo, né? Eu tenho uma estrutura corpórea autônoma. Eu posso me alimentar sozinha, eu posso gerar vida sozinha, né? A mulher pode gerar vida com com um homem. Eu ando, eu caminho, ou seja, eu tenho movimento, o meu movimento corpóreo é autônomo, né? Né? Eu sou um ser, né? Então, eu sou mais perfeito que um animal, porque a minha inteligência é espiritual. E o animal é mais perfeito que o vegetal. E a gente vai ver por quê. Olha a diferença. Só para a gente entender que a gente é um ser em movimento, é por isso que a gente morre, por isso que a gente cresce, nasce, né? Por isso que a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre, tá? É, A vida vegetativa, ela é informada, olha que lindo isso, pela alma vegetativa. Por quê? Porque é o movimento que, né, que determina que essa alma é vegetativa. Por que que ela é uma alma vegetativa? Porque ela vai ter as seguintes funções: nutrição, crescimento e geração. Apenas. É isso que o vegetal tem. Já a vida animal, ela não é mais uma vida vegetativa, ela é sensitiva. Por quê? Porque ela só existe no corpo animal, e isso foi dado pelo movimento mais perfeito ainda do que o movimento da vida vegetativa. Por que que ela é superior? Porque ela, olha isso, além das funções vegetativas de nutrição, crescimento e geração, tá? Ela tem a sensação externa e interna e a locomoção. O vegetal não se move, o animal se move. E o animal, ele é sensitivo porque ele sente coisas externas e externas. Ele sente dor, ele sente a perda do dono dele, ele sente. Mas atenção, um sentimento extremamente inferior ao nosso, inclusive a dor que ele sente é inferior, porque ele não tem inteligência espiritual, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um. Ah, tá bom. Eu vou fechar e depois vou fazer uma comparação importante com o homem. Os vegetais e animais são seres corpóreos e suas vidas são materiais. Olha isso. Eles não têm vida espiritual. Ou seja, quando eles morrem, eles se corrompem e terminam. É só você olhar para uma árvore. A árvore, quando morre, acabou a árvore. Ela não vai para o céu, acabou. Você vê ela morta ali, né? O caule dela se decompondo e tudo,
ela não tem alma espiritual. Então, eles são seres materiais. Então, a gente não vai ver a nossa samambaia no céu, tampouco o nosso cachorro de estimação. Apesar das pessoas quererem muito ver, elas não vão ver, porque elas vão ver coisas muito melhores que é Deus mesmo. Ou não também, né? Então, eu vou falar só uma coisa muito importante. O homem, ele tem também vida vegetativa, vida animal, mas ele tem a vida espiritual. Eu não vou falar dessa vida espiritual aqui, tá? Eu vou falar só de como que a gente prova que ele tem a vida vegetativa e a vida sensitiva. Quando uma pessoa está, por exemplo, entubada no CTI em coma, ela só está se nutrindo, ela tem a vida vegetativa. A gente até fala, ela está em vida vegetativa. A medicina usa esse nome. É incrível isso, né? Ela nem sabe que ela está usando um nome tomista, né? Por quê? Aquela pessoa, ela está ali com os seus apenas né, a sua vida vegetativa. Ela só está, como que fala, sobrevivendo pelas funções básicas para ela se manter viva, né? Essa vida básica, olha só, que a gente mede com aqueles sensores no CTI, né? Ela fica ali. Ela até que pode crescer ali numa cama de CTI, isso acontece. Pessoas que ficam anos e anos, pode até gerar vida, né? Se você botar um espermatozoide, fizer uma inseminação artificial, tudo ali tá funcionando organicamente, né? O homem também tem a vida animal. Por quê? O homem tem as sensações externas e internas e a locomoção. Tanto é que é assim que quando nós estamos em pecado mortal, a nossa vida ela é tão